Hoje nós vamos conversar a respeito da propaganda nazista, mais especificamente sobre os cartazes, que foram muito importantes para o convencimento das massas durante o governo nacional-socialista na Alemanha. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, além de começar a preparar seu exército para a guerra, ele se certificou que as pessoas em casa fossem alimentadas com transmissões de rádio, assistissem a filmes propagandísticos e vissem cartazes de propaganda do governo aonde quer que fossem. Em março de 1933, Hitler indicou Joseph Goebbels para a liderança do então recém-criado Ministério da Propaganda. Dentro do partido, Goebbels era o principal propagandista e incitador do ódio antissemita. Goebbels tinha doutorado em literatura alemã e ganhou notoriedade como editor da revista semanal nazista Der Angriff, que significa o ataque, durante os anos da República de Weimar. Assim, ele se tornou o rosto público da propaganda nazista. Em 1939, seu ministério incluía departamentos da propaganda, imprensa doméstica, imprensa estrangeira, imprensa periódica, rádio, filme, controlava os escritores, o teatro, a música e a cultura popular em geral. O ministro da propaganda nazista buscou ter um jornal cultural e político semanal de nível sofisticado, dirigido aos intelectuais nazificados da Alemanha. O jornal Das Reich se tornou o jornal mais importante lido pela classe intelectual e política da Alemanha nazista, oferecendo a Goebbels uma plataforma semanal. Os filmes tinham bastante eficácia em transmitir as mensagens, principalmente antissemitas do partido nazista. Porém, o jornal mural semanal e os cartazes eram considerados a forma mais eficiente da propaganda visual da Alemanha. Suas imagens estavam literalmente em toda parte. A maioria dos alemães não andava em carros particulares, eles utilizavam transporte público, bicicleta ou andavam a pé. Essas pessoas poderiam passar 1 minuto ou 2 observando as folhas coloridas dos cartazes. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Goebbels decidiu dar mais peso ainda aos pôsteres. A mensagem dele foi: em toda parte do Reich onde há tráfego denso, devem ser colocados suportes para os pôsteres do partido nazista. Se os meios de transporte públicos antes recebiam propagandas comerciais, a partir daquele momento receberiam as propagandas do governo. Os cartazes mediam 100 centímetros de altura por 12 de largura. Eram impressos em tipografia grande e em negrito, para que pudessem ser lidos à distância. Segundo Hitler, no livro Minha Luta, havia leis básicas para influenciar a massa: simplificação intelectual, limitação a alguns argumentos centrais básicos, repetição desses argumentos, foco em um único ponto de vista subjetivo, apelo às emoções e o contraste entre o bem e o mal. Ainda segundo ele, o design gráfico deveria ser simples, apropriado para, entre aspas aqui, habilidades artísticas visuais limitadas das massas e ser capaz de despertar emoções. Forma e cor deveriam corresponder às emoções primitivas das pessoas, preferindo cores básicas como o vermelho, o branco, o vermelho e o preto, o amarelo e preto e assim por diante. Várias pessoas podiam ler os cartazes ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência visual e de leitura pública compartilhada. A cada semana apareceria ali um novo pôster. Um dos cartazes mais conhecidos foi o Manipulador. Assim vemos a caricatura de um judeu obeso segurando as cordas que controlam as massas subordinadas. Vocês estão vendo atrás as chaminés das fábricas ao fundo? Elas estão evocando os pôsteres da esquerda da época. O objetivo desse cartaz era convencer a classe operária alemã, o grupo mais difícil para o nazismo, porque normalmente era composto por comunistas ou social-democratas. O nazismo nunca deixou de copiar as estratégias comunistas, porém, o nazismo não acreditava em luta de classes, que é uma das teses centrais do comunismo. O nazismo acreditava em luta de raças,
Então, a propaganda nazista normalmente evidenciava a luta do alemão contra o judeu. O inimigo número 1 eleito por Hitler foi o judeu. Os nazistas propagavam a ideia de que Roosevelt e Stalin estavam dominados pela comunidade judaica, ou seja, os judeus dominavam tanto o socialismo quanto o capitalismo. Fica a pergunta: se Roosevelt estava dominado pelos judeus, por que os Estados Unidos demoraram tanto para entrar na guerra? Se Stalin era dominado pelos judeus, por que esses morreram em grande quantidade nos expurgos da cúpula bolchevique? Por que Stalin assinou o Pacto Germano-Soviético, dividindo a Polônia e entregando milhares de judeus poloneses à Alemanha? Os alemães, entorpecidos e alienados com tanta propaganda, pouco conseguiram questionar. Outro ponto que o nacionalsocialismo bateu muito foi o personalismo na figura de Hitler. Nesse cartaz, por exemplo, não podemos deixar de ver a luz em volta do Hitler. O objetivo foi o de conferir a ideia de divindade a ele, além de, por conta da postura, mostrar autoridade. Então os alemães, andando nas ruas, eram constantemente bombardeados por essas imagens do Hitler. O regime nazista, até o final, utilizou a propaganda de forma efetiva para mobilizar a população alemã no apoio à guerra, no apoio aos extermínios daqueles considerados inferiores. A propaganda também foi essencial para dar motivação àqueles que executavam os extermínios em massa de judeus e das outras vítimas do regime. Também serviu para assegurar o consentimento e a obediência de milhões de pessoas durante o nazismo. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Na descrição do vídeo tem a indicação do livro que eu utilizei como referência. Se vocês tiverem interesse, eu sugiro que deem uma olhada, tá certo? Se você não for inscrita nesse canal, por gentileza se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, publique esse vídeo nas suas redes sociais, tudo isso é muitíssimo importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.